Nas aulas anteriores, nós tivemos a oportunidade de apresentar para vocês a importância da água e os recursos utilizados para tratamento de esgoto. E tivemos a triste constatação que as estações de tratamento de esgoto, na maioria dos municípios brasileiros, não existe. E é necessário, portanto, que cada um de nós contribua, faça a sua parte, tentando preservar esse líquido tão precioso. Na sua apostila de número 4, Frente Química 1, módulo 12, nós temos uma sequência de exercícios que nós iremos começar a resolvê-la agora. Primeira questão que a gente traz para você, lá na sua apostila, diz o seguinte: essa questão caiu no Exame Nacional do Ensino Médio e ela traz para a gente o comportamento envolvendo água. Então vamos lá. Molécula de água é uma molécula o quê? Vamos relembrar aqui. Molécula de água é uma molécula polar, ou seja, uma molécula que possui diferentes eletronegatividades entre os elementos que a compõem, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. As moléculas são polares, no caso da água, e elas possuem a ligação através de uma força chamada ligação de hidrogênio, que é a mais forte das forças de ligação. Ligação de hidrogênio é aquela que acontece o hidrogênio vinculado a 3 átomos diferentes, ou é ligado ao flúor, ou ligado ao nitrogênio, ou ligado ao oxigênio. É a força de maior intensidade. Outra coisa importante lembrar da molécula de água é que ela tem uma geometria angular que forma nessa estrutura 104 graus e meio, 104,5 graus, quando você se refere à sua geometria. Também é importante lembrar que a água é o nosso solvente universal. Ela é capaz de dissolver na condição de solvente numa solução a grande maioria de substâncias, mas o que significa que não é todo mundo que vai ter essa característica. A água não consegue dissolver todas as substâncias. Tem material que ela não consegue dissolver. Se você sujar a sua mão de graxa, não adianta tentar lavar com água, porque não vai limpar. A água somente dissolve substâncias semelhantes. Como ela é uma estrutura polar e a graxa é apolar, ela não consegue fazê-lo. Bom, isso posto, vamos agora para o texto da questão de número 1 para ver o que o autor nos traz. A água apresenta propriedades físico-químicas que a colocam em posição de destaque como substância essencial à vida. Dentre essas, destacam-se as propriedades térmicas, biologicamente muito importantes, por exemplo, o elevado valor de calor latente de vaporização. Então aqui, propriedades térmicas. Vamos nos ater a essas informações. Quando eu falo em propriedade térmica, eu vou me lembrar, sabe de quem? Do nosso corpo. Quando nós temos, por exemplo, a condição de mudanças de temperatura no nosso corpo, quem funciona como um grande regulador do nosso organismo é a água. Nossa temperatura sobe muito, o que é que vai acontecer? O nosso organismo vai eliminar a água na forma de suor, para poder manter a nossa temperatura entre 36,5 e 37 graus, porque vai regulando, tá? A água tem como característica calor latente. Ou seja, que muda de estado, por exemplo, a água tem um calor latente de fusão de 80 calorias para cada grama. E o calor latente de ebulição da água é de 540 calorias por grama. Fusão e ebulição. Então, quando a gente está com a temperatura muito elevada, o que é que o nosso corpo faz? O nosso corpo vai fazer o quê? Ele vai eliminar a água na forma de suor, ok? Agora, se a gente não tiver essa percepção, a gente não vai entender essa propriedade térmica da água de ser um grande regulador. Aí ele continua o texto aqui. Esse calor latente de vaporização, que eu acabei de colocar ali, 540 calorias por grama, refere-se à quantidade de calor que deve ser adicionada a um líquido em seu ponto de ebulição por unidade de massa para convertê-lo em vapor na mesma temperatura que no caso da água. Se você lembrar das aulas de física, lá na física a gente aprende que o calor latente é calculado assim. Vê se você lembra disso aqui, Massa vezes o calor latente. Isso aqui significa o quê? Quando eu digo 540 calorias por grama. Que para você poder vaporizar 1 grama de água, você precisa fornecer 540 calorias. Esse aqui é o calor latente. Existe o calor latente e o calor sensível. Lá no estudo de termologia. Calor sensível permite mudança de temperatura. Calor latente permite mudança de estado físico. Aí ele continua no texto aqui, para convertê-lo em vapor na mesma temperatura, que no caso da água é igual a 540 calorias por grama. A informação que eu tinha comentado contigo estava lá no texto.
Aí ele diz assim: a propriedade físico-química mencionada no texto confere à água a capacidade de quê? Bom, ele falou sobre o que aqui, moçada? Ele falou sobre propriedades térmicas, não foi? Falou sobre propriedades térmicas e falou sobre calor latente. Foram os dois temas abordados no texto apresentados aqui pelo Enem. Vejamos o que ele traz para nós para efeito de alternativas. Letra A. Servir como doador de elétrons no processo de fotossíntese. Meus amigos, doar elétrons tem a ver com propriedade térmica? Tem a ver com propriedade térmica, transferência de elétrons? Não. B. Funcionar como regulador térmico para organismos vivos. Eu acabei de comentar contigo. Quando o meu corpo, a temperatura dele sobe, o que é que a gente faz? Para poder fazer o equilíbrio, a água funciona como um regulador térmico. Eu vou liberar a água na forma de calor. Esse calor, na forma de suor, perdão. Esse suor que vai ficar na minha pele vai vaporizar. Mas para ele entrar na forma de vapor, para acontecer a vaporização desse líquido que eu liberei, é necessário o quê? Retirar calor do meu corpo. Ah, eu já vi você fazendo uma analogia com a moringa. Aquele recipientezinho de barro, tá lembrado? Como é que a moringa, o pote de barro, funciona para resfriar a água? Determinada quantidade de água que está dentro da moringa ou do pote passa para fora, porque a substância do barro é porosa. Quando ele está ali fora, ele vai vaporizar. Mas para ele entrar na forma de vapor, ele retira calor da onde? Da superfície da moringa e da água interna da recipiente, daquela água que está no seu interior. Por isso que a temperatura da água naquela moringa baixa. A analogia ela serve para que a gente possa entender no nosso corpo a condição de regulador térmico que a água tem. Então a letra A, falsa, a letra B seria verdadeira. Vamos analisar os outros itens para a gente aproveitar a questão e aprender mais um pouco? Letra C diz assim: agir como solvente universal nos tecidos animais e vegetais. Bom, a água ela é considerada solvente universal? Sim, mas não só nas plantas e nos animais, em todas as situações, não é só em tecidos animais e vegetais. E detalhe, não é para todos. A água é solvente universal, mas ela não consegue dissolver todas as substâncias que são colocadas adiante da mesma. Letra D. Transportar os íons de ferro e magnésio nos tecidos vegetais. Pessoal, transportar íons em vegetais ou em animais, ele não depende de calor latente. Calor latente é para a gente ter o quê? Mudança de estado, para que aconteça o quê? Vaporização. E a letra E, funcionar como mantenedora do metabolismo nos organismos. O metabolismo ele depende da água? Não, o metabolismo ele depende de luz, o metabolismo depende de calor, etc. Não tem nada a ver com a propriedade térmica inserida aqui no exercício. Portanto, amigos, a questão de número 1 do Enem seria a letra B na sua resolução. Aqui nós trazemos outra questão do Exame Nacional do Ensino Médio falando sobre a água. O ciclo da água é fundamental para a preservação do planeta. Ontem, na abordagem que nós fizemos falando sobre a água, nós trouxemos uma animação mostrando o ciclo da água. Nós mostramos a evaporação da água que acontecia dos oceanos e mares, dos leitos, dos rios, dos lagos. Essa ia acontecer depois dessa vaporização, a condensação, a precipitação, a formação de gelo lá nas calotas polares. Depois que chovia através da precipitação, essa água voltava para o leito dos rios, voltava para os oceanos e estaria inserida na superfície, atingindo até os lençóis freáticos. Esse ciclo se repetindo sempre. Lembrando, quando nós não respeitamos o ciclo da água, a gente altera o equilíbrio do planeta. Altera o ciclo de chuva, altera a temperatura, tá? Tudo isso oriundo da ação do homem. Vamos lá. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase, e a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Bom, para a primeira abordagem aqui, eu ia lembrar para vocês estado sólido, estado líquido, estado gasoso. Quando eu vou do estado sólido para o líquido, eu tenho o quê? Fusão. Quando eu vou do líquido para o sólido, eu tenho a solidificação. Do líquido para o gasoso, eu tenho a vaporização.
Do gasoso em direção ao líquido, eu tenho a condensação, também conhecida como liquefação. Eu tenho a possibilidade de queimar etapas. Eu saio do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. Isso acontece num fenômeno denominado sublimação. Você vai direto do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. Bom, vamos voltar para o texto. Em uma dessas mudanças, a água ou umidade da terra absorve o calor do sol e dos arredores. Quando já foi absorvido o calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter a energia necessária para começar a subir para a atmosfera. Recebe calor, algumas moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. Amigos, eu estou passando de onde para onde aqui? Antes eu estou saindo do líquido para onde? Para o gasoso. Como é o nome disso, moçada? Evaporação. Vaporização. Tá? Vaporização. Vanks não tem essa alternativa. Eu coloquei propositadamente aqui. Vaporização é passar do líquido para o gasoso. A vaporização ela se dá de 3 maneiras diferentes. Eu fiz isso aqui propositadamente para servir como referência ou como revisão. Para a água passar do líquido para o gasoso, existem 3 caminhos. Ou você tem o tradicional, que é a ebulição, quando você atinge 100 graus, a água, por exemplo. Nós temos a evaporação, que nada mais é do que passar do líquido para o gasoso de uma maneira espontânea. Como, por exemplo, essa que foi citada no exercício do Enem. Ou na roupa que você colocou para secar no varal. E o último tipo de vaporização é a calefação. Quando é que a calefação existe? Calefação, moçada, é quando você coloca a água, por exemplo, numa superfície muito aquecida, uma chapa de sanduíche, a descarga de uma moto, que estava rodando e que começou a chover, quando os pingos de água batem nessa superfície, ele vai vaporizar instantaneamente. Então, a questão número 2, qual seria essa mudança? Vaporização. Em qual condição que está acontecendo isso? Evaporando. Então, a resposta da questão de número 2 para nós seria a letra C. A questão de número 3 diz o seguinte: as moléculas de água são atraídas umas pelas outras em associação por ligações de hidrogênio. Quando é que existe ligação de hidrogênio, Vax? Essa é a força mais intensa. É quando o hidrogênio está ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Um desses 3. No caso, a água ou oxigênio. Essa característica da água é responsável pela existência da tensão superficial. O que é tensão superficial? Deixa eu desenhar aqui para tu lembrar. Tá, aula de ontem. Vamos imaginar que isso aqui seja uma gotícula de água na superfície. A tensão superficial é essa película criada nessa estrutura aquosa que dá a entender que existia o quê? Uma embalagem, literalmente. É como se tivesse uma proteção, né? Uma fina camada, tá? Isso aqui a gente encontra, por exemplo, nas gotículas de água que você tem nas estruturas, por exemplo, na pintura de um automóvel depois de uma chuva, etc. Aí ele diz assim: essa característica da água é responsável pela existência da tensão superficial que permite que sobre a superfície da água forme-se uma fina camada cuja pressão interna é capaz de sustentar certa intensidade de força por unidade de área e, por exemplo, sustentar um pequeno inseto em repouso. Eu já vi isso acontecer. Os insetos literalmente estacionados sobre uma gotícula de água e aquela gotícula não estoura, ela permanece intacta. Sobre a superfície tranquila de um lago, um inseto era sustentado pela tensão superficial. Olha lá, está falando isso, né? Vanks, o que é que vai acontecer aí nessa situação, meus amigos? O que é que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai manter-se em equilíbrio. Agora, se essa tensão superficial que tem aqui dentro, ela diminuir, o que é que vai acontecer? Esse inseto que está aqui vai afundar. Quer dizer então que isso vai acontecer. Isso, e aqui a gente lembra também da terceira lei de Newton, né? Da ação e reação. Aí ele coloca: sobre a superfície tranquila de um lago, um inseto era sustentado pela tensão superficial. Beleza. Após o despejo de certa quantia de detergente do lago, você jogou o detergente aqui dentro. Ele estava lá de boa, jogado detergente. A tensão superficial se alterou e o inseto afundou. Moçada, o que é que dava sustentação ao inseto? A tensão superficial. Se esse inseto afundou, significa que a tensão superficial diminuiu. Entendi. A tensão superficial, que ela teria muito uma analogia também que a gente poderia fazer com a física. Quando a gente analisa corpos, não na superfície, mas no interior dos líquidos, a gente tem uma força
denominado empuxo. E ela age assim, ó, jogando os corpos para cima. Quem mantém aquele inseto equilibrado sobre a superfície ou película que existe aqui é a tensão superficial. Se o detergente diminuiu a tensão superficial, ele vai afundar. Então, a força que a tensão superficial exercia sobre o inseto vai diminuir. Então, vamos analisar as alternativas. Letra A. A tensão superficial diminuiu? Sim. E a força exercida pela água sobre o inseto também diminuiu. Pronto. Então, já de cara, a resposta da questão de número 3 seria a letra A. A questão de número 4, outra questão do Exame Nacional do Ensino Médio, trazendo para você aqui uma imagem belíssima, né? De como deveriam ser todos os rios, como é que deveria encontrar todos os lagos, né? A água cristalina, limpa. Aqui diz assim: na atual estrutura social, o abastecimento de água tratada desempenha um papel fundamental para a prevenção de doenças. A gente também teve a oportunidade de apresentar para vocês ontem o quê? Estação de tratamento de água, ETA. Nós temos a estação de tratamento de água, que é a ETA, e temos a estação de tratamento de esgoto. Aí ele diz assim: entretanto, a população mais carente é a que mais sofre com a falta de água tratada, em geral pela falta de estações de tratamento capazes de fornecer o volume de água necessário para abastecimento ou pela falta de distribuição dessa água. Se os nossos gestores, se os nossos governantes, de uma forma geral, na esfera municipal, estadual e federal, entendessem que esse tipo de situação ia fazer a prevenção de uma série de doenças, ao invés de fazer o investimento na área de saúde para curar, poderíamos fazer um investimento na área de saúde para prevenir. Se nós tivéssemos nossos mais de 5.500 municípios, estações de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto, a quantidade de doenças ia reduzir consideravelmente. Mas por que não fazem isso? É uma boa pergunta. Eu me questiono isso há 55 anos. Então vamos lá. Entretanto, a população mais carente é a que mais sofre com a falta de água tratada, em geral, pela falta de estações de tratamento capazes de fornecer o volume de água necessário para abastecimento ou pela falta de distribuição dessa água. A água potável nossa é muito pouca. No planeta Terra, eu mostrei esses dados ontem. 71% da superfície é coberto com água líquida. Desses 71%, apenas 3% são de água doce. Olha só, dos 100% da Terra, 71% é de água líquida. Desses 71%, apenas 3 são de água doce e 97% de água salgada. Então nós temos pouca quantidade. E desses 3%, 2,6% estão nas geleiras. Então os rios, o lençol freático, a porcentagem é muito pequena. Vamos voltar aqui. No sistema de tratamento de água apresentado na figura, a remoção do odor e a desinfecção da água. Remoção do odor, o cheiro forte, e a desinfecção da água, ou seja, você eliminar os micro-organismos que possivelmente fossem vetores de doença. Onde é que eles vão acontecer? Bom, primeira etapa que nós temos aí qual é? Bombeamento, é trazer água do rio, não é aí. O que é que a gente vai ter para fazer a remoção do odor? Para que a gente possa fazer a remoção do odor, é a primeira etapa que você vai fazer logo após retirada da água do rio. Qual é essa utilização? Como é que eu vou tirar o cheiro forte da água? Eu vou utilizar carvão ativado, coagulantes e cal hidratado. Essa etapa tira o cheiro forte da água. Ah, quer dizer então que nessa etapa eu vou eliminar o cheiro forte, mas ela não está ainda própria para o consumo? Não. Daqui, amigos, e depois dessa etapa, o que é que você vai fazer? Você vai colocar num grande depósito, num tanque que a gente deixa essa água pronta para ser tratada. Quando você acrescenta nessa água determinadas substâncias, você vai separar os materiais mais densos, os materiais mais pesados. E depois de sair daqui desse tanque de decantação, que decantação nada mais é do que deixar em repouso, você vai levá-lo para uma estrutura onde tenha grande concentração de areia e de cascalho. Para quê? Para que essa areia e esse cascalho funcione como um verdadeiro filtro. Aqui a gente pode ter aplicação de cloro, aqui a gente pode ter acréscimo de flúor. Então, é essa situação que a gente vai lembrar. Essa etapa de número 2, onde você tira o odor, tem um nome. O nome dessa etapa é adsorção.
A dissorção significa essa etapa que você vai fazer uso de carvão ativado. Vamos que esse carvão ativado é aquele que tem dentro do filtro. Exatamente. Coagulante e cal hidratado. Então, quando você fizer isso, você vai conseguir eliminar esse cheiro forte. Vanks, quem é que faz essa desinfecção da água? Essa desinfecção da água, ela acontece aqui na etapa 5, ó. Cloro, cal, de novo cal, amônio e flúor. Mas o mais importante desses elementos para desinfecção é o cloro. Esse flúor nem sempre é aplicado, porque a função aqui do flúor seria ajudar a reduzir os problemas no tocante à estrutura dentária da população. O flúor seria para evitar as cáries, por exemplo. Para efeito de desinfecção mesmo, que a gente vai mais se preocupar nessas etapas, aqui seria quem? A descontaminação feita pelo cloro. Então, resposta, a absorção está lá na etapa 2 e o cloro está lá na etapa 5. Você ia marcar o que na questão número 4? Você ia marcar a letra D. A questão de número 5 de nossa apostila traz a seguinte situação. A água destinada ao abastecimento das cidades é submetida a um tratamento que se realiza em várias etapas. Primeiro, adicionamos uma mistura de sulfato de alumínio e cal. Tá vendo aqui o que você vai fazer, né? Para que você faz isso? Bom, quando você faz isso, você vai querer separar. Essa separação acontece como se você tivesse alguns flocos, você fica parecendo nuvens sobre o líquido, porque o sulfato de alumínio permite você fazer essa separação. Ele vai formando. Quem que é o sulfato de alumínio? A presença de enxofre. Está aqui ele, ó. Ali 2A4. Esse procedimento se chama floculação. Ele vai literalmente formar flocos. É como se você tivesse essa imagem aqui em cima dos tanques de decantação, tá? Depois, o que é que ele vai fazer? Ele vai separar. Essa separação aqui a gente chama de sedimentação. Mas tudo isso você não precisa fazer nada, você deixa quietinho. Porque depois que você jogar esses produtos químicos, ele vai sedimentar. Quando a gente deixa num processo de forma tal que a gente não influencie, que a gente deixa acontecer simplesmente através do repouso, eu estou diante de quê? De um processo denominado de separação de decantação. Decantação é você deixar em repouso, você não precisa fazer mais nada. Bom, aí o que ele continua no texto? O sulfato de alumínio forma grandes flocos, aquelas estruturas que parece quando a gente vai tomar um milkshake, ou então vai tomar um sorvete, o camarada coloca um monte de chantilly, que lembra muito essa característica. Obviamente, você não vai consumir essa água lá na estação de tratamento ainda, né? Aí ele continua, ó. Primeira etapa. O sulfato de alumínio forma grandes flocos que são mais densos que a água e por isso afundam, levando consigo a sujeira. Você separa em função do peso, da densidade. Na segunda etapa, você separa do material ainda em suspensão por meio de uma operação X. Aqui ele está perguntando a tal da operação X. Presta atenção. Na terceira etapa, você vai adicionar desinfetantes. Normalmente a gente usa quem aqui? O cloro. Na quarta etapa, você vai adicionar substância anticária. Você vai adicionar quem aqui? O flúor. Para as cáries, o cloro. Para desinfetante, o cloro. Flúor para anticárie, cloro como desinfetante. Assinale a alternativa que contém a ordem correta das etapas. O que ele está querendo aqui que a gente descubra qual é a etapa. Qual foi a primeira? Qual foi a primeira, amigos? Floculação. E aí a gente fez isso através de quê? Sedimentamos através da decantação. Então a primeira seria floculação e decantação, tá? Segunda etapa, qual foi? A segunda etapa que a gente tem aqui, nós separamos. Como é que se separou? Antes ele vai utilizar o que aqui? Ele pode utilizar carvão ativado, ele pode utilizar areia. Isso aqui é o quê? Filtração. A terceira etapa que a gente vai trabalhar aqui é a etapa de desinfecção. Quem é que faz o papel de desinfetante? O cloro. A quarta etapa, ele está trabalhando com anticárie. Quem é que você vai usar? O flúor. Então, amigos, vamos procurar uma alternativa que traga floculação e decantação, filtração, uso do cloro, que a gente pode chamar de cloração, uso do flúor, fluoretação. A resposta à questão número 5 seria para nós a letra C. E a questão de número 6
nós temos aqui outra questão do Exame Nacional do Ensino Médio, nosso tempo está esgotando, mas eu vou fazer mais essa questão, que diz assim: de acordo com a legislação brasileira, são tipos de água engarrafada que podem ser vendidas para o consumo humano. Água mineral, água que proveniente de fontes naturais ou captada artificialmente, possui composição química ou propriedades físicas ou físico-químicas específicas com características que lhe conferem ação medicamentosa. Isso aqui a gente encontra muito na rua, nos restaurantes, nas lanchonetes, etc. Água potável de mesa, água que proveniente de fontes naturais ou captada artificialmente, possui características que a tornam adequada ao consumo humano. E por fim, água purificada adicionada de sais. É água produzida artificialmente por meio da adição à água potável de sais de uso permitido, podendo ser gaseificada. Água com gás aqui. Bom, essa questão de número 6, ele diz assim: com base nas informações, conclui-se que essas águas aqui, mineral, potável de mesa e purificado ou adicionada de sais, podem ser consumidas? Sim. Elas são próprias para o consumo humano. Essa da imagem que eu coloquei aqui embaixo, isso aqui dá para consumir? Não. Por quê? Porque certamente ela está completamente cheia de sais, muito concentração de sais, principalmente o cloreto de sódio, não vai dar para você consumir não. Essas três que foram citadas aqui, água mineral, potável de mesa e a purificada ou adicionada de sais, que é água com gás, são águas que podem ser consumidas. A legislação está dizendo aqui, ó, essas águas aqui que podem ser consumidas são as águas potáveis, né? Você pode jogar a classificação nesse adjetivo aqui. Então vamos lá. Com base nessas informações, conclui-se que, letra A, os 3 tipos de água descritos na legislação são potáveis. Pronto, já está certo aqui a letra A. Tá? Dá para a gente fazer mais alguma coisa? Meus amigos, as questões de número 7, 8 e 9, eu vou deixar para que você tente fazê-las. Num segundo momento eu vou corrigi-las. Vou deixar o gabarito aqui para você. Ó. Questão 7 é a letra D, 8 também é a letra D e 9 é a letra C. Tente fazer, no nosso próximo encontro eu faço a correção e eu vou efetuar os comentários que são característicos desse assunto. Não esqueça de montar o seu grupo para você fazer o seminário falando sobre a importância da água e assista novamente essa aula nos nossos canais de comunicação. Um abraço.